Tudo bem com vocês? Eu ia gravar essa mensagem em casa, mas eu resolvi parar aqui onde eu estou para gravar, para refletir junto com vocês. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A liberdade de nós entendermos o nosso verdadeiro posicionamento em Cristo, que é a verdade. Eu não sou detentor da razão e não sou detentor da verdade. Mas a verdade, ela nos constrange para que a gente venha ministrar Ele. Só que a cada ministração dele, a carne, ela tenta se elevar. A carne tenta... A natureza humana tenta você... Não, eu vou por esse caminho aqui porque meus familiares estão nesse caminho. Eu vou por esse caminho aqui porque os meus amigos estão nesse caminho. Eu vou por esse caminho aqui porque as pessoas estão assim na internet hoje e esse é o caminho. Mas Jesus não é o caminho e a verdade e a vida? Para que esses caminhos? Paulo prega, se eu não me engano, aos Gálatas 1:10, que ele não veio para agradar os homens, e sim para agradar a Deus. E quando é que você agrada a Deus? Quando você aceita a verdade. Você aceita a verdade, Sandro? Eu aprendo todos os dias. Eu reduzo o meu corpo a nada, porque, ora, se o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Está no nosso homem interior. O Espírito é o entendimento. Paulo prega o fundamento e diz que vem outro e edifica sobre ele. Aí Cristo diz assim, ó, o fim da lei, que era consistido de 613 mandamentos, foi abolida na cruz. Venceu. O fim. O que é um fim? O fim de 2024 vai para 2025. Você repete 2024, a cronologia não fica, não, é o fim. Aniquilar, acabar. E aí Jesus deixa assim, ó, tome a tua graça, agora faça. Mas ora, o Senhor é o Espírito. Romanos 8:26 vai dizer que não sabemos de orar como convém, mas quem intercede por nós é o Espírito, com gemidos inexprimíveis. Então a gente não sabe de orar como convém. E revelação é isso. É quando você moe a tua natureza humana, esquece o sobrenome, esquece família, esquece amigo que não vai gostar. Claro, você tem que vir trazendo uma graça, não é uma graça confrontando as pessoas, não é uma graça, a graça de Deus revelada através na vida de Paulo e nós edificando este fundamento. Mas não é você dando embate, porque a maioria das pessoas, logo, né, dando embate, trazendo logo embates. A maioria das pessoas foram ensinadas de forma que você tem que ir à igreja, porque Jesus está lá, mas Atos 17:24, quando eu ministro isso, Deus não habita em templo feito por mão de homens, tá certo? Então é bom se reunir como igreja. Eu trouxe uma verdade, trouxe uma exortação e uma edificação, mas não aponte Deus para lá. Aí Deus diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. As pessoas vão no monte. Aí uma pessoa que está ministrando fala assim, não, tá certo, se você se identifica assim, é assim. Não. Se você quer fazer por livre, espontânea vontade, beleza, mas você não está agradando a Deus. Essa é a verdade. A verdade é nua e crua. Ah, não, o batismo na água foi para salvar. Salvar de quê? Salvação? Então todas as pessoas, aí as perguntas vêm. Então todas as pessoas que não foram ainda para a igreja não são batizadas na água. Mas a ministração é para a carne ou para o espírito? E se todas as pessoas estão sendo batizadas, elas precisam ser batizadas para tirar pecado, que pecado Jesus tinha? Então ali precisa se entender aquela revelação e aquilo que Jesus fez. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você vai dizendo, eu tenho pecado. Se tirou, como é que você tem? Precisa entender. Você precisa despir, sair dessa coisa de, eu vou falar aqui, mas se as pessoas se chatearem, o que é que eu vou fazer? Jesus pregou 70 mil pessoas no Monte das Oliveiras, João 6, lê todo. Só ficou os 12. Jesus disse para os 12, vocês também não querem ir com eles, não? Ele veio fazer a vontade do Pai.
E aí as pessoas vão para a internet, não, não, Sandro, eu sei, mas não, você não sabe. Você está inventando, você tá não, porque eu tenho um nome aqui, é porque eu sou do âmbito tal, então as pessoas precisam. E se as pessoas não gostarem? As pessoas não gostarem, ela não recebeu. Quem convence é você ou o Espírito? Quem convence é você ou o Espírito? A palavra é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai dilacerando entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. Aí tá eu aqui, não. Peraí que eu vou falar com meus amigos. Não, pode se batizar nas águas porque é a água. Não. Efésios 4:5. O próprio Paulo diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Paulo vai lá em Romanos 6:3, não sabeis que todos foste batizados em Jesus Cristo na sua morte? O que é que o cara diz? O cara diz que conhece a graça, homens, vários, dizem que conhece a graça e diz, não, rapaz, é porque é um ato simbólico da água que Jesus falou, mas a gente sabe que não tem nada a ver, mas é um ato simbólico que você gera soberba nas pessoas, sabe por quê? Porque quando ela vai nas águas, e não são todas, ela se torna batizada, ela se torna melhor do que Umbanda, ela se torna melhor do que o espírita, ela se torna melhor do que o católico, ela se torna melhor do que o ateu, ela está gerando pompa porque você está ministrando para agradar as pessoas. É porque preciso maciar o ego das pessoas. O ego? E por que Jesus não maciou o ego quando ele veio à terra? Porque Paulo achava que agradava a Deus e foi até Damasco como Saulo de Tarso e caiu. E deixou tudo como esterco, deixou tudo que ele tinha para trás e pregou a graça. Persuado eu estou. Ele não foi até Pedro. Pedro como é? Ele repreendeu Pedro e Tiago. Estava indo até a igreja da Galácia, uma igreja pura que eu falo que recebeu a graça. E não a lei de Moisés, que era consistida de mandamentos e ordenanças, justificação era na carne. E Paulo chegou e disse, Pedro, estou repreendendo você e Tiago, porque você estava aqui comendo com os gentios, quando o pessoal chegou, você saiu. E Pedro fez o quê? Entendeu? Pedro chega lá em, se eu não me engano, é 1 Pedro ou é 2 Pedro 3, 14 e 16. Ele diz que ele louva pela vida de Paulo. A graça foi revelada a Paulo onde havia pontos difíceis de entender. A graça chegou até a minha vida, louvado seja Deus, mas eu não posso dizer, não, porque eu sou Sandrinho, eu sou Sandro Meirelles, não, porque, não. A pessoa vai chegar até a mim, eu preciso ter discernimento de saber como falar, trazer um contexto, entender que vá estudando, porque precisa estudar, e quem vai te revelar é o Espírito. Se você não concorda, é um particular seu, não tem problema nenhum, entendeu? Ah, mas eu me batizei nas águas e não sou soberbo, não sei o que. Não tem problema nenhum, tá massa. Só que não tem nada a ver que você se batizou nas águas, que você é salvo, quem se batizou não é. Porque que pecado Jesus tinha? Ali é um ato simbólico, ali é uma preparação do último cordeiro pascual. Todo cordeiro antes de ser morto era lavado, ali é uma profecia. Ali é apontando para Cristo, que ia ser morto na cruz. O último cordeiro pascual, quando ele vai até os 12 e fala sobre a Páscoa judaica, que não é Santa Ceia, entendeu? A mensagem vai durar 10 minutos. E com isso tudo, ora, o Senhor é o Espírito. João preparou o caminho. Se eu não me engano, tá em Atos. Veio aqui agora, eu vou abrir aqui o celular. Atos 1:5. Eu acho que é Atos 1:5. Atos. Observe que Jesus fala sobre isso, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Atos dos Apóstolos. É capítulos. Aqui, pronto. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis, ó, apontando, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus ficou 40 dias após a sua ressurreição e ele falou que todos fossem batizados na cruz, Romanos 6:3. João preparou o caminho. Ali era o batismo, era oriundo do judaísmo, era uma coisa circunstancial, não atemporal. E todo mundo faz hoje, vai na água, vai na piscina. Romanos 6:3 diz, a carne
é fraca, é limitada. Carne está falando da lei, mas a nossa natureza humana também é limitada. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 8,32 diz, conhecerei, João 8,32, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. João 8,32, para não me falhar aqui a memória. Deixa eu ver. E conhecereis a verdade, desculpa, e a verdade vos libertará. A verdade quem é? Sou eu? Não, a verdade é quando eu leio a verdade, interpreto a verdade, vou na hermenêutica da verdade, faço a exegese da verdade, não leio no sentido literal e respeito a cruz de Cristo. Não porque eu tenho nome, não porque é revelação, não. O caminho não é esse, tome bastante cuidado. Você pode não gostar de mim, não tem problema nenhum, você tem todo o direito, sua opinião. Você pode achar que é do seu jeito, tem direito. Não é do meu jeito, é do jeito da Bíblia. É respeitando a Bíblia. O que eu li foi texto com contexto e fiz perguntas. Quantos batismos lá? Efésios 4:5. Se Jesus batizou para tirar pecado e ensinar a gente a se batizar para tirar pecado, que pecado Jesus tinha? Responda aí. Responda aí nos comentários. Tudo incrível. Graça e paz.